Bom, pessoal, dando continuidade nessa terceira parte aqui dos diagramas, certo, da UML, nós vamos ver hoje os diagramas estruturais e, se der tempo, a gente também vê os diagramas comportamentais. Então, a primeira ideia é a gente tentar ver como é que funciona cada um desses principais diagramas e tentar aplicar, certo, praticar aqui no laboratório, após essa aula, ok? Então, se a gente for dividir em dois grandes grupos, esses diagramas, nós vamos ter quem? Os diagramas estruturais e os diagramas comportamentais, né? Então, existe uma diferençazinha entre esses dois caras. E onde é que eles vão trabalhar dentro de quem? Do projeto, não é isso? De software. Então, a gente já sabe, né? Só em falar em diagrama, é o quê? É uma representação gráfica, não é isso? Para quê? Para que a gente mostre aquela funcionalidade de uma maneira mais fácil, não é isso? Seja ela para o cliente ou seja ela para quem? Para alguém específico, não é isso? Da sua equipe de desenvolvimento. Então, existe um diagrama específico, sei lá, para o programador? Existe. Existe um diagrama específico para o usuário? Aí já é outro diagrama totalmente diferente, né? Então, esses dois grupos vão se dividir em quem? Estruturais e comportamentais. Então, se você for dar uma olhada aí, não é isso? Em relação aos modelos, nós partimos aqui de quem? Diagrama de classe, certo? Diagrama de objetos, diagrama de componentes, diagrama de implantação, diagrama de pacote e diagrama de estrutura. Diagrama de interação, atividade, máquina de estados e de casos de uso, certo? Então, são todos esses aqui que a gente vai dar uma olhada hoje. Com ênfase nos estruturais, né? Para que a gente tenha tempo para praticar o desenvolvimento desses diagramas, tá bom? Então, o primeiro diagrama estrutural que a gente vai dar uma olhadinha, não é isso? Que diagrama é esse? Diagrama de classe. Pessoal, algum desses conceitos, não é isso, que a gente já vai trabalhar pegando esses diagramas, já são conceitos o quê? Orientado a objetos. Então, isso aqui é como se fosse um preview, certo? Uma previsualização do que a gente vai ver aonde? Na programação orientada a objetos, ou seja, na implementação. Só que, para a gente entender esse diagrama, a gente precisa também um pouquinho desse conceito, né? Então, que conceito é esse aqui que é utilizado no diagrama de classe? Que são o quê? Os modificadores de acesso. Do mesmo jeito que eu utilizo esses modificadores de acessos lá no Java, não é isso? Eu também utilizo ele aonde? Dentro do meu diagramazinho de classe. Então, esses diagramas, certo? Que nós vamos... Que diagramas? Esses modificadores... Né, esse de acesso que nós vamos utilizar aqui, nós também podemos utilizar lá no Java, né? Algum deles a gente já conhece, que é quem? O public, não é esse? Quando é que a gente utilizou o public? Public, static, void, main. Esse aqui ninguém esquece mais, né? Que é o tal do PSVM, né? Quem foi o outro que a gente utilizou? O system.out.println, ele já não tem um modificador de acesso. Por quê? Porque ele é um input ou ele é um output? Output, porque ele mostra uma mensagem, né? Então aí já não possui um modificador de acesso. Bom, então vamos lá, né? O público, ele é o quê? Visível para todos, não é isso? Então a representação dele aqui dentro do diagrama é quem? É um maisinho, né? Então, toda vida que eu for utilizar um modificador de acesso, né, que correlaciona com o público, quem é ele? É o mais, né? A gente vai já ver onde é que esse mais ele vai ficar, tá bom? Para dizer que aquele cara vai ser público. Dentro de onde? Dentro do meu diagrama, tá bom? Então, lá no Java, a gente utiliza o público e dentro do diagrama a gente utiliza quem? O mais, certo? É a representação gráfica desse público aqui. Certo? O segundo cara que a gente vai ver é o protected, não é isso? Ele é quem? O protegido, não é isso? Exatamente.
ele é visível somente pelos objetos criados pela classe ou suas subclasses. Então, esse carinha aqui, a representação gráfica dele é quem? O jogo da velha, né? Mais conhecido como é aí, safadão? Ixi, é da moda mesmo, viu? Hashtag, né? Olha aí. Ixi, hashtag, né? Muito bem. Esse aqui é o protegido. Outra coisa que a gente vai ver também lá no Java, que esse protegido aqui, ele tem uma representação, ele tem uma particularidade. Que ele vai ser somente visível pelos pacotes. A gente vai ver isso mais na frente, tá bom? O próximo cara, quem é? O private, não é isso? Visível somente pelos objetos criados pela classe. Geralmente eu coloco uma dicasinha para vocês que quando é privado, somente pela classe. Quando é protegido, somente pelo pacote, né? E suas subclasses. É uma dicasinha que eu sempre dou para vocês tentarem associar. O private, ele é representado por quem? Pelo sinalzinho de menos, não é isso? Beleza? O underline ele é o sublinhado. O sinalzinho de menos é diferente. Então é a representação gráfica que a gente vai utilizar dentro desse diagrama de classe, tá bom? E por último, é o default, né? Que é o mais conhecido. Geralmente esse default, pessoal, é quando nós não colocamos nenhum modificador de acesso. Então, por exemplo, quando a gente criava as variáveis nome, string nome, não é isso? Ponto e vírgula. Ele tem algum modificador de acesso? Não, só é string nome. Eu poderia ter colocado public string nome. Poderia. Qual é o modificador de acesso dele? Público, né? Então, quando eu não coloco nada, ele é o quê? Default, certo? Então, é um exemplozinho aí que a gente pode tirar dentro de uma criação de uma variável. Vocês lembram como é as particularidades da criação de uma variável? Beleza, precisa primeiro ter o quê? O tipo, depois o nome da variável, não é isso? Ponto e vírgula, finaliza, não é assim? Beleza. Antes a gente não utilizava o modificador de acesso. Em orientação a objetos a gente vai utilizar bastante esses modificadores de acesso, né? Ou seja, ele poderia ser private nome, private string nome, poderia ser private int idade, certo? Poderia ser public int idade. Então, nós podemos também utilizar esses modificadores de acesso, certo? Na criação de variáveis. Nós também vamos ver que esses modificadores de acessos, eles também podem ser criados, além de variáveis, eles podem ser criados, não é isso? Podem ser utilizados em métodos e podem ser utilizados aonde? Em classes. Eu acho que nas classes vocês se lembram, né? Public, class e o nome da classe, vocês lembram? Beleza. Então, esses caras a gente vai utilizar com mais frequência, só que agora a gente vai ter um entendimento maior de como é que eles funcionam. Lá na lógica de programação, a gente não se preocupava em relação a isso. A gente só queria saber como era o funcionamento, não é isso, do algoritmo, do código. Só que agora a gente vai ter que se preocupar com esses caras também, tá bom? Beleza? Então, o default, certo? Qual o símbolozinho dele aqui? O tio, não é isso? Então, a representação gráfica dele aqui é o tio. Então, se a gente for pular aqui para o diagrama de classe, certo? Esse diagrama de classe, ele pode ser dividido em 3 partes, certo? Que partes são essas? A primeira parte vai conter o que, pessoal? O nome da classe. Então, se é diagrama de classe, obviamente tem que ter o quê? O nome da classe, não é isso? O segundo carinha aqui é o que? As propriedades. Então, nessas propriedades, pessoal, nós vamos colocar quem? Os atributos daquela classe, né? Então, quando a gente está falando de atributo, a gente está falando de quê? As características daquela classe. Então, por exemplo, se eu tiver uma classe pessoa, quem seria as características, os atributos dessa classe pessoa? Quem são os atributos? Exatamente, as características inerentes à
pessoa. Então, uma pessoa, ela possui um nome? Possui. Então, um nome, ele pode ser um atributo? Pode, sem problema nenhum. Uma pessoa possui idade? Sim. Possui uma característica? Então pode ser um atributo? Pode. Então, essas propriedades, esses atributos, são características de quem? Da classe. Então, essa classe, né, que pode ser N classes, por exemplo, o que eu citei agora foi a classe pessoa, que possui um nome, possui uma idade, não é isso? E etc. Tá bom? Então, essa classe, a gente está vendo aqui que ela se divide em quê? Em 3 partes, tá bom? E a última e terceira parte são quem? São os métodos. Toda vida que vocês ouvirem falar em métodos, a gente está falando em quê, pessoal? De funções. Então, se as propriedades, né, os atributos são as características, os métodos vão ser o quê, pessoal? As funções. Funções inerentes a quem? Aquela pessoa, né? Então, digamos aí, uma característica que pode ser um método de pessoa, certo? Eu poderia criar um método andar. Uma pessoa, ela consegue andar, pessoal? Consegue. É uma característica? Mas só que essa característica, ela é uma função. Que função é essa? Andar. A pessoa, ela consegue falar? Consegue. É uma característica ou é uma função? Função, né? Ou seja, um método falar. Então, toda vida que for relacionada à função, você coloca na sua cabecinha aí que é um método. Ou seja, atributo é uma característica e o método é o quê? Uma função. Então, o que ele vai executar. Uma diferença de método e de atributo. Nunca um atributo ele vai poder ser executado, ou seja, ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, o nome. O nome ele vai executar alguma coisa? Não. Então, a gente já tira essa diferença aí bem simples, né? De atributo e método. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos ver aqui na execução desse cara aqui, né? Desse diagrama, como é que ele pode ser formado. Então, aqui nós temos o exemplo, né? Do diagrama de classes, onde nós temos 3 classes. Que classes são essas, pessoal? Pedido, cliente e item do pedido, né? Então aqui a gente já viu que toda classe ela deve possuir o que, pessoal? Um nome, certo? Então, pedido, item do pedido e cliente. Toda classe ela vai possuir o que? Atributos, não é isso? Então nós temos aqui os atributos de cliente, nós temos os atributos de pedido, não é isso? E nós temos os atributos de quem? Do item do pedido. Nós vimos também que toda classe ela deve possuir o quê? Operações, funções, que são quem? Os métodos. Se vocês observarem, os métodos, eles vêm acompanhados de um abre e fecha chaves, parênteses, beleza? É um abre e fecha parênteses, certo? Então, o que é que acontece? Outra diferençazinha gráfica que nós podemos diferenciar aí do atributo do método, tá bom? E por último, essas classes, ela possui o que, pessoal? Um relacionamento. Então o cliente ele pode se relacionar com o pedido. Concorda comigo? Concordo. E o pedido ele se relaciona com quem? Com o item do pedido, né? Então, isso aqui nós tiramos como um exemplo do diagrama de classe. Nós vamos ver mais detalhado quando a gente estiver praticando, quando a gente estiver construindo esses diagramas de classe. Mas a teoria, o conceito a gente acabou de pegar agora, né? Certo? Muito bem. Então vamos lá. O próximo cara é o diagrama de objeto, né? Então ele já tem uma diferençazinha do diagrama de classe. Mas se a gente for dar uma olhada aqui no conceito, a gente pode ver que eles são muito o quê? Parecidos, não é isso? Então, vamos ver o que é que ele está dizendo aqui para a gente. O diagrama de objeto está relacionado com o diagrama de classes. Então, se a gente for ver aqui, nós temos quem? Temos a classezinha aqui, cliente, né? O nome daqui da classe, cliente. E nós temos também os atributos, ok? Mas a gente tem os métodos? Não. Mas a gente reaproveitou aqueles atributos de onde? Diagrama de classe, certo? E é praticamente um complemento dele. Então vamos ver o que é que ele fornece. Ele fornece uma visão dos valores armazenados por quem, pessoal? Pelos objetos de um diagrama de classe. Então aqui a gente já tem a primeira ideia, né,
de como é que os nossos atributos vão armazenar o que, pessoal? Os valores. Então, por exemplo, aqui, nós temos a classe... Que classe é essa aqui, pessoal? Cliente, né? Então, aqui, o Pablo, ele está sendo o que, pessoal? Um objeto da classe cliente. Então, obviamente, dentro desse objetozinho aqui, eu vou ter o quê? As características do Pablo. Que, consequentemente, esse Pablo, ele é o quê? Um cliente. Então, no nome, nós vamos colocar aqui o nome do Pablo. Na idade, nós vamos colocar a idade do Pablo. E o CPF, nós vamos colocar quem? O CPF do Pablo. Ou seja, as características do Pablo, né? Então, esse cliente, ele poderia ser N clientes? Poderia. Poderia ser a cliente Lara, certo? Poderia ser o cliente Vleuberson, certo? E assim sucessivamente. E esse diagrama de objeto, ele também possui relacionamentos. Nesse caso aqui, nós temos que classe? A classe contrato de aluguel, não é isso? Beleza? E que esse contrato de aluguel, ele está dizendo aqui que o Pablo, não é isso? Contratou o quê? O veículo BMW e o veículo o quê? Audi V8. Se vocês observarem, ele pode fazer quantos contratos aqui? Vários contratos. Não é isso? Um cliente, ele pode ter vários contratos. Você não pode ir numa locadora e contratar quantos veículos você quiser? Pode. No caso aqui do Pablo, ele contratou quantos veículos? 2 veículos. Certo? Ah, Gil Vitor, eu poderia puxar outro relacionamentozinho aqui e colocar outro aluguel de carro? Poderia, sem problema nenhum. Certo? Ok? Então, se você for dar uma olhada, praticamente são informações que a gente já trouxe do diagrama de classe, certo? E essas informações é para dizer o quê? É como vão ser armazenados, não é isso? Os valores pelos objetos. O diagrama de objeto, ele só serve para... Sim, só serve para isso. Para dizer a visão desses valores que vão ser armazenados. Ok? Tranquilo? Então, muito bem. Então, você já anota aí como uma característica. Certo? João Vitor, eu posso fazer o diagrama de objeto sem ter feito o diagrama de classe? Não. Eu preciso primeiro fazer o de classe para depois criar quem? O de objeto. Então, você já vê que tem uma precedência aí, né? Já tem um pré-requisito, tá bom? Outra coisa importante também que a gente deve ressaltar é que esses valores, né, armazenados são em tempo de quê, pessoal? Execução, né? Então, quando o sistema estiver executando, né, ele está pegando esses valores. Então, é outra parte aí que a gente pode ter como visão desse diagrama de objeto, certo? Beleza? Tudo bem. Anota aí. Vamos lá. O próximo diagrama é o diagrama de componentes. Então, nós já vimos o de classe, o de objeto, e agora a gente vê o de componente, né? Ele está dizendo aqui para a gente que o diagrama de componente, não é isso, está associado à linguagem de programação. No caso, a nossa linguagem vai ser o quê? Java, né? E tem por finalidade indicar os componentes do software e seus relacionamentos. Então, se a gente está falando de software, né, pessoal, vai ser o quê? A parte lógica, não é isso? E se a gente for analisar esse diagramazinho aqui de componente aqui do lado, ele possui relacionamento, pessoal? Possui relacionamento. Entre quem? Os componentes. Nesse caso aqui, vamos tentar entender como é que esse diagrama está funcionando, certo? Se a gente for dar uma olhada aqui, nós temos quem? O executável, né? O nosso aplicativo aqui. Vocês estão dando para compreender aqui, ó? Beleza, nós temos o executável. Só que para esse aplicativo executar, ele precisa de quê? De outros componentes. Que componentes são esses? Aqui nós temos uma biblioteca, não é isso? Uma DLL. Aqui nós temos um file, né? Um XML, certo? Que no caso aqui é como se fosse uma interfacezinha, uma agenda. Nós temos também um logotipo, aquela imagenzinha que vai ficar no plano de fundo daquele sistema, daquele aplicativo.
Nós temos também uma tabelazinha, não é isso, que está sendo utilizado pelo XML, pela interface. E nós temos um documento do Word, que ele pode gerar esse documento, né? Então, digamos aqui que o nosso amigo abriu o aplicativo, entrou na agenda, não é isso? Localizou um cliente e depois gerou um relatório desse cliente. Esse relatório ele vai ter que tipo de extensão? Word, né? .doc. Então, se você for analisar, não é isso? Todos esses componentes eles podem se relacionar. E quem é que mostra essa visão de componente para a gente? O diagrama de componentes. Ah, João Vitor, então digamos que eu tivesse dois arquivos. Um arquivo seria o executável e o outro arquivo seria, sei lá, uma classe que eu chamasse externamente. Eu poderia fazer isso? Poderia. Quem era que ia dizer que esses dois componentes existem? O diagrama de componentes. Certo? Ah, João Vitor, então quer dizer que se eu tivesse 10 classes, né? O arquivo .class, eu poderia colocar como um componente? Poderia, sem problema nenhum. Ah, João Vitor, e se fosse para a web? Se eu tivesse 10 arquivos .php, seriam 10 componentes que poderiam ser vistos aqui? Sim, também, sem problema nenhum. Certo? Isso eu estou falando de quem, pessoal? Da parte lógica, né? O software. Ah, se fosse um arquivo físico, eu poderia colocar dentro do diagrama de componente? Não. Então, geralmente é uma pegadinha de concurso, né? Ele coloca diagrama de componente. Aí você pensa que é um componente físico, né? Só que o componente físico, ele é o quê? É um hardware. A gente vai já ver quem é que fica responsável pelos componentes físicos. O diagrama de componente, ele só é responsável por quem? Pela parte lógica. Ou seja, software, né? Então, digamos aqui que ele está falando aqui para a gente, né? Ó, um componente é um elemento externo de quem? De software. Que compõe, não é isso? O programa que estamos implementando. É como um código externo que é reaproveitado. Então, essa é a primeira ideia que a gente tem aqui desse componente, né? Então, esse componente, ele pode ser um componente físico? Não, ele vai ser um componente lógico. E que, automaticamente, esse componente aqui, ele tem que ser um elemento o quê? Externo, certo? Então, digamos que nós temos o nosso executável aqui, mais uma vez, e esse executável, ele precisa de uma extensão, um plugin, certo? Esse plugin, vamos citar um exemplo aqui, o Google Chrome. Você está utilizando o navegador lá, e o Google Chrome ele precisa do Flash. O Flash, né? O plugin, né? Não é isso? Ele pode ser considerado um componente? Sim ou não? Sim, ele é um componente. Toda vida que você vai executar um vídeo no navegador, ele pode fazer a requisição desse componente? Pode. Tanto pode fazer requisição do Flash, como pode fazer requisição do Java. Vocês já passaram por isso no navegador? Já, várias vezes, né? Se um desses dois plugins estiver desatualizado, ele roda? Não. Então, esses plugins são representados através de quem? Do diagrama de componente. Certo? Ok? Tranquilo? Tudo bem, então vamos lá. Geralmente ele coloca isso como exemplo o quê? Executáveis, bibliotecas, tabelas, pastas e documentos. Ok? Muito bem. Anota aí que é importante. Agora a gente vai tentar entender, certo? Aquela primeira diferença que eu falei para vocês do diagrama de componente. Ah, João Vitor, se o diagrama de componente ele não é um componente físico, quem é que vai representar esse componente físico? O diagrama de implantação. Muito cuidado, certo? Questão de prova aí. Terceira questão, letra A. Muito cuidado. O diagrama de componente ele é responsável por quem? Pelo software. Exatamente. E o diagrama de implantação é responsável pelo organização do hardware. Certo? Então, se lá na prova estiver dizendo que o diagrama de implantação é responsável, não é isso, pelo relacionamento do software,
É verdadeiro ou falso? É falso, né? Quem é responsável é o diagrama de componente, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui o que é que ele está dizendo para a gente. O diagrama de implantação é usado para mostrar a organização do hardware e a ligação de quem? Do software. Mas esse software, ele vai funcionar onde? Nos dispositivos físicos. Então, se eu estou falando de dispositivos físicos, eu estou falando de hardware, certo? Muito bem. Conteúdozinho aí de informática básica, né? Aí ele coloca até como um exemplo aqui, né? Ó, processador, impressora, memória e disco. Beleza? É necessário para que um engenheiro de software especifique a plataforma em que o sistema será executado. Então, como eu falei para vocês, implantação, pessoal, é quando o sistema já está desenvolvido e eu vou instalar onde? No cliente. Então, antes de fazer a instalação nesse cliente, eu preciso saber aonde eu vou instalar esse sistema, não é isso? E quem é que vai dizer para mim onde é que vai ser instalado esse sistema? O diagrama de implantação. Nesse caso aqui nós temos o cliente, o browser, não é isso? Esse browser aqui vai ser o quê? Navegador. Só que esse navegador, ele precisa de uma máquina, né? Um cliente, beleza? Pode ser até um desktop. Ótimo. E esse desktop aqui, ele vai precisar de quem? De um servidor de aplicação. Aí já é outra máquina, não é isso? Beleza? E esse servidor, ele vai possuir o quê? Um banco de dados, não é isso? Corporativo. E esse cliente também, não é isso? Esse desktop, ele está conectado através de uma LAN. Vocês já viram o conteúdo de redes LAN? Não, né? LAN, ele é uma rede local, certo? Então, por exemplo, essa rede aqui que existe dentro do laboratório, ela é uma rede local? Sim, então ela pode ser considerada uma LAN, certo? Então toda vida que estiver falando de LAN é rede local. Então essa impressora, ela está conectada nessa rede local, não é isso? E que também esse cliente está conectado também nessa rede local. Ou seja, nós temos acesso a essa impressora. A impressora é um dispositivo físico ou lógico? Físico, né? Então, é dispositivo físico, está sendo representado através de quem? Diagrama de implantação, certo? Então, muito simples aí, né? Hardware, implantação, componente, software, né? Certo? Só que, muito cuidado. Aqui nós falamos, não é isso? Através do hardware, a ligação do software. Então, a gente também precisa, certo? Dessa representação do software. Mas o ênfase, não é isso? A ênfase, a base desse diagrama de implantação é quem? O hardware, certo? Beleza? Então, João Vitor, um exemplo dessa ligação desse software aqui. A gente viu o browser, né? O navegador. A gente viu o ODBCzinho aqui, não é isso? Que é o banco de dados. O sistema de banco de dados, ele é um software ou ele é um hardware? É um software. Mas ele precisa desse servidorzinho aqui para funcionar. Então, é justamente essa ligação que ele está falando aqui, né? Do hardware com o software. Beleza? Então, anota aí que é importante. O próximo cara que vai gerar mais dúvidas na cabecinha de vocês é o diagrama de pacote, certo? Então, presta atenção, deixa de fazer o que você está fazendo aí, certo? Deixa para anotar depois. João Vitor, toda vida que eu estiver trabalhando com esse diagramazinho de pacote, certo? Eu vou estar trabalhando diretamente com a implementação do meu código, né? Ou seja, implementação do sistema. E através desse diagrama de pacote, eu vou mostrar como é que o meu sistema internamente está o quê? Dividido. Ah, João Vitor, então esse diagrama de pacote, eu já posso dizer, não é isso? Que ele é específico, não é isso? Para quem? Para os programadores. Então, se eu sou um analista de sistema, né, e fiz toda aquela análise de requisitos, né, toda aquela análise de informações,
e eu quero passar para o meu programador como é que aquele sistema vai ser dividido, o melhor diagrama que eu posso apresentar para ele, quem é? O de pacote, não é isso? Concorda comigo? E aqui ele vai pegar o modelo que eu estou utilizando. Então, muito bem. Já é a próxima pesquisazinha para nossa, que eu vou colocar lá como um fórum para vocês, certo? Que pesquisa é essa? É o modelo MVC, que vai ser um dos modelos que a gente vai utilizar durante as nossas programações, certo? Esse modelo MVC, que está sendo representado pelo diagramazinho aqui de pacotes, ele tem um pacote que vai ser o quê? Os modelos. Vai ter um pacote que vai ser os controladores. E vai ter um pacote de visão. Ou seja, nós podemos ter vários tipos de visões aqui, certo? Então, próxima pesquisa aí já para a próxima aula que vai estar lá no fórum, né? Vai estar disponível para vocês, que é o modelo MVC. Outro modelo, outro padrão que a gente vai utilizar dentro da programação orientada a objetos é o DAO, certo? Vocês vão ver esse modelozinho com mais frequência mais na frente. Mas o primeiro que a gente tem que saber com certeza é esse MVC, tá bom? Model, controle e visão, certo? Então, para simplificar, né, a gente já sabe como é que o diagrama de pacote funciona. Ele vai dizer o quê? Como esse meu sistema implementado, não é isso? Está sendo dividido. A gente sabe que o nosso sistema, a nossa aplicação, ela precisa ter uma organização. Então, essa organização, através do modelo MVC, né, que eu posso fazer dentro do meu sistema, ele também pode ser representado através de quem? Essa divisão, ela pode ser representada através de quem? Do diagrama de pacote. Então, toda vida que eu estou trabalhando com esse cara aqui, eu estou dizendo o padrão, o modelo que eu estou utilizando, aonde? No meu sistema. Ah, João Vitor, quando eu for desenvolver um sistema, obrigatoriamente eu preciso ter um padrão? Obrigatoriamente, você precisa ter um padrão, certo? Seja MVC, seja DAO, ou seja qualquer outra estrutura que você esteja utilizando, certo? Tranquilo? Tranquilo. Então, toda vida que eu falar de diagrama de pacote, esse diagrama vai mostrar como o meu sistema está sendo dividido. Só que esse sistema na parte de implementação, certo? Tranquilo? Cuidado para não se confundir. Mais uma vez, implementação de implantação, certo? Já falei isso uma vez para vocês. Implementação é o desenvolvimento do sistema, né? Do software. E a implantação é o quê? É a instalação dele, não é isso? Certo? Onde ele vai ser executado. Tranquilo? Tudo bem. Então vamos para frente. O próximo cara é o diagrama de estrutura, certo? Então vamos ver como é que esse diagrama de estrutura funciona. Ele está falando para mim que descreve a estrutura interna da comunicação entre as classes em um dado momento do sistema. Ou seja, é muito similar ao diagrama de classes e portanto, não é muito utilizado. Só que, se ele não é muito utilizado e ele existe, ele tem alguma função específica, não é? Concordam comigo? Para que ele vai existir se ele não é muito utilizado? Beleza, ele pode ser não muito utilizado, mas ele tem uma função específica. E qual é a função específica dele? Dizer a comunicação entre as classes, só que em um momento específico. Aí é que está a grande chave desse diagrama, certo? De classes. Beleza? Então, esse diagrama de classes, né? Ele pode ter vários relacionamentos. Ótimo, pode ter vários relacionamentos. Só que em algum determinado momento, eu posso ter, não é isso?
uma execução específica daquele diagrama de classe. Só que ele já deixa de ser diagrama de classe. Ele vai ser o quê? Diagrama de estrutura. Que eu vou estar dizendo como é que aquelas classes vão estar se comunicando naquele determinado momento. Certo? Então é como se fosse uma exceção. Ah, João Vitor, eu fiz meu diagrama de classe, está aqui ele todo completinho, todo bonitinho. Só que eu sei que existe um determinado momento que essa classe vai precisar fazer uma comunicação específica. Então essa comunicação ela vai ser representada através de quem? Do diagrama de estrutura. Então eu não vou criar outro diagrama de classe, porque não já existe um? Já. Então eu crio quem? O diagrama de estrutura. Certo? E através desse diagrama de estrutura eu vou estar dizendo lá a especificação, aquela comunicação. Então um exemplo aqui, não é isso? Que ele está colocando para a gente é o do autor, né? E esse autor ele pode fazer uma submissão, tanto com um tema, né, do livro ou de uma revista que ele tá executando naquele determinado momento, está se comunicando naquele determinado momento, como o tipo também dessa submissão. Então, é uma comunicação específica nesse determinado momento. Entre quem? Entre essas classes, certo? Apesar de ter uma importância, né, nós vamos utilizar ele muito pouco. Talvez não. Nós vamos fazer um diagrama de estrutura lá no nosso modelozinho, lá no terceiro ano, certo? Dependendo também do projeto. Ah, João Vitor, vai ter projeto que não necessariamente eu vou precisar fazer esse diagrama? Sim. Só que vai ter projeto que vai ser necessário a gente fazer esse diagrama. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Foi confuso esse de estrutura? Não. Deu para entender legal, né? É como se fosse uma comunicação, não é isso? Uma exceção. Beleza? Vamos lá. Ok. Finalizamos a primeira parte dos diagramas estruturais, certo? Agora, nós entramos em quem? Nos comportamentais, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no horário. 10h05, dá tempo a gente finalizar os comportamentais, certo? O primeiro cara que entra, não é isso, dentro dos diagramas comportamentais é quem? É o diagrama de caso de uso. Então, geralmente nesse diagrama aqui eu digo que vocês voltam a ser criança, né? Fazendo uns desenhozinhos aqui e tal, beleza? Bem procedural mesmo. Só que, por mais seja, não é isso, que ele mostre essa simplicidade, esse diagrama aqui ele tem uma importância tremenda, certo? Dentro de quem? Da análise de requisitos. Tremenda, tremenda. Por quê? Porque é esse cara aqui que vai trabalhar diretamente, não é isso? Com o cliente e o analista. Ele recebe, não é isso? As informações que o cliente passa para ele, ele faz o diagrama de caso de uso e mostra para o cliente. Então, esse diagrama de caso de uso, necessariamente ele tem que ser simples, né? Por quê? Porque é o cliente que vai estar trabalhando diretamente com esse diagrama, né? Ah, João Vitor, o cliente ele não sabe nada técnico, então tem que ser uma forma mais simples para mostrar essas funcionalidades, certo? Para ele. Então, é o diagrama comportamental mais utilizado na modelagem de sistemas e nele é representado o que? As funcionalidades do sistema, ou seja, os requisitos. E através desses requisitos que foram absorvidos pelo cliente, não é isso? Que a gente entra até dentro daquelas especificações, né? Que nós podemos fazer, que é o levantamento de requisitos. Os levantamentos de requisitos são feitos através de quem, pessoal? Pesquisa, não é isso? Questionário, não é isso? Entrevista, observações, certo? Tudo isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui, os elementos que a gente pode utilizar dentro desse diagrama de caso de uso. O primeiro quem é, pessoal? O ator, né? Que ele tem uma característica, não é isso? Que vai ser o quê? Um ator é normalmente um usuário que dispara uma ação aonde, pessoal? No sistema, certo? Então um ator ele pode cadastrar, certo? As informações? Pode. Eu posso dizer que esse ator ele vai fazer aqui uma ação, não é isso? Então, se toda vida é uma ação, vai ser uma funcionalidade, certo?
E esse ator, ele pode ser representado por esse bonecozinho aqui, não é isso? Com o nome do ator aí embaixo. Então, ele aqui não vai ter nome ator. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente, o cliente ele pode fazer o quê? Aí a gente vai dizer as especificações daquele cliente. Ah, eu tenho um funcionário. Ah, então tira ator e coloca quem? Funcionário. Então, o ator é só uma representação, certo? Uma representação de quem, certo? Vai ser naquele determinado, não é isso? Vai ter aquela determinada função dentro do sistema, certo? E esse ator, ele vai fazer o quê? Ele vai conversar com quem? Ele vai se comunicar com quem? Então, a gente vai ver agora aqui, não é isso? Ele sempre vai se comunicar aqui com os casos de uso, que é uma elipse, não é isso? Com o nome do caso de uso embaixo. Então, por exemplo, esse ator, ele pode cadastrar, não é isso? O quê? Aí a gente vai colocar aqui dentro do caso de uso, certo? Ou seja, um caso de uso define uma grande função do sistema, certo? Então, por exemplo aqui, a junção do ator mais o caso de uso, né? Toda vida que a gente estiver trabalhando com atores, certo? E casos de uso, nós vamos ter um relacionamento entre esses dois caras. Ah, João Vitor, mais uma vez essa questão aí do relacionamento, né? Vamos tentar entender esse relacionamento. João Vitor, preste atenção. Toda vida que ele estiver fazendo uma funcionalidade, certo? Uma ação, ele vai estar se comunicando diretamente com quem? Com um sistema. Então, o ator, por exemplo, pode ser o cliente, e o caso de uso vai ser a representação do sistema. Então, necessariamente, o ator ele vai se relacionar diretamente com o sistema. E esse relacionamento é feito através de quem? Dessa setinha aqui, certo? Ó, os relacionamentos ajudam a descrever a forma de interação entre os atores e os casos de uso, certo? Então, muito bem. Simplificando agora para a gente finalizar aqui essa primeira parte. João Vitor, se eu tiver um cliente e esse cliente ele possa cadastrar, alterar, localizar e excluir. Para cada função dessa, eu vou ter um caso de uso? Sim, para cada função dessa eu vou ter um caso de uso. Então, imagine aí o bonequinho do cliente ligando para o primeiro balãozinho que vai ser quem? Cadastrar. Do cliente novamente ligando para o segundo balãozinho que vai ser o quê? Localizar. Ligando para o terceiro balãozinho, excluir, né? Deletar. E o último vai ser o quê? Alterar. Então, a gente viu 4 funcionalidades que o sistema tem, não é isso? E quem é que está se relacionando diretamente com essas funcionalidades? O cliente. Então, por exemplo, você chega lá no cliente e diz, meu filho, eu quero saber como é que está funcionando aqui esse seu sistema. Aí ele diz, esse sistema cadastra isso. Ele falou para você como é que funciona. Aí você vai mostrar, através do caso de uso, como você entendeu o que ele disse, certo? E através do diagrama ele vai ver se realmente está correto. João Vitor, não tem esse excluir, só tem um alterar. Aí você retira, certo? Do caso de uso, ok? Então, é como se fosse uma confirmação do que o cliente disse para você, certo? E através dessa confirmação é uma maneira mais fácil de você mostrar para ele como você entendeu o quê? As funcionalidades. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Confuso, pessoal? Mais ou menos, né? Mas a gente só vai tentar entender melhor quando a gente estiver praticando, né? A gente vai fazer muito isso aqui no caderno da gente, certo? Vários casos de uso, vários desenhos. Prepara a munheca aí, tá bom? Ok. O próximo diagrama é o diagrama de sequência. Presta atenção que esse aqui ele é um pouquinho mais complicado do que o diagrama de caso de uso. O diagrama de sequência ele descreve
a ordem temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos. Presta atenção. Objeto. Pessoal, eu estou falando da parte física ou da parte lógica? Parte lógica. Toda vida que eu estou falando de um objeto, eu estou falando, não é isso, de uma representaçãozinha de uma classe, certo? E esse objeto, ele é uma parte lógica do sistema, certo? Vamos já tentar entender como é que eles funcionam. A função desse diagrama é estabelecer como os objetos interagem e seus relacionamentos dentro de um contexto. Então, quando eu estou falando dentro de um contexto, é dentro de uma situação, certo? Então, se eu tenho uma situação específica, obviamente, vai ser um contexto específico. O mesmo objeto ele pode trabalhar em vários contextos diferentes? Pode, sem problema nenhum. Então, vamos tentar entender aqui. A primeira ideia que a gente tem é o quê? É a ideia do tempo, né? Que é o top-down aqui que ele fala. Então, esse tempo aqui, pessoal, vai ser como se fosse uma linhazinha de vida, não é isso? De cada objeto desse. Então, se ele está executando, ele vai ter um início e um fim. Então, esse tempo, esse ciclozinho de vida, esse tempo de vida vai ser o quê? Vai ser durante o início até o fim, de quando ele estiver executando. Então, esse tempo aqui, ele é representado na forma vertical, ou seja, de cima para baixo. Então, o meu objeto, ele inicia aqui, não é isso? Ou seja, ele começa a ser executado aqui e finaliza onde? Aqui. Se você der uma olhadinha aqui, ó, nós temos a linha de vida do objeto A, que vai da onde? Vai daqui até onde? Até aqui embaixo, certo? E essa linha de vida, ela vai ser representada do início da execução do objeto A para o final da execução de quem? Do objeto A. E durante essa execução do início para o fim, nós podemos ter vários relacionamentos. Com quem? Com outros objetos. Então, digamos aqui que no início do objeto A, quando ele começou a executar de cima para baixo, ele criou quem, pessoal? Um novo objeto B, certo? E que esse objeto B, ele também vai ter a sua linha de vida, de cima para baixo, certo? Então, vamos tentar colocar um exemplo aqui desses objetos se comunicando, só que na prática. Digamos que nós temos o nosso primeiro objeto aqui, que vai ser o login, certo? Então, para mim fazer o login, eu preciso de quem, pessoal? Do usuário e da senha. Então, digamos aqui que nessa primeira linhazinha aqui de vida, nós solicitamos o quê? O nome do usuário. Aí a gente vem para o objeto B, que é o de validação, e valida. O nome do usuário existe? Existe. Aí a gente pode retornar a mensagem para pedir a senha. Aí volta de novo e faz uma nova solicitação e verifica se a senha está correta. Então, o que é que eu quero que vocês entendam desse ciclo, certo? Esse ciclo, pessoal, serve para descrever, certo? Essas mensagens internas que funcionam entre esses objetos. Então, nós só vamos conseguir compreender isso mais claro quando a gente estiver executando e criando esses códigos. Mas quando a gente vê a representação do diagrama, a gente precisa tentar, pelo menos, entender como é que ele funciona. Então, se eu tenho, né, o objeto login e senha, né, para mim digitar essas duas informações, eu preciso de uma validação desse usuário dessa senha? Precisa. Então, eu já tenho uma comunicação entre dois objetos, o objeto login e o objeto validação. Eu posso passar desse login sem passar pelo objeto validação? Sim ou não? Não, eu não posso entrar no sistema sem antes validar. E como é que é feita essa troca de mensagens internamente? Aí você vai mostrar através de quem? Do diagrama de sequência, certo? Ok? Então essa é uma primeira ideia desse diagrama de sequência.
beleza? E que a gente vai tentar entender ele um pouquinho melhor quando a gente fizer o código. Ah, fiz o código aqui, João Vitor. Pois vamos fazer o diagrama de sequência para ver como é que esses caras estão se comunicando, certo? Mas a ideia principal a gente já sabe, que é o quê? A troca de mensagens entre os objetos. Isso é internamente ou externamente, pessoal? Internamente. Ou seja, na implementação. Certo? Muito cuidado para não se confundir. Eu sei que foi um pouco confuso, mas imaginem esse diagrama de sequência como se fosse uma escadinha, certo? Com várias funcionalidades e pré-requisitos, certo? E que uma funcionalidade ela depende de outra. E elas precisam se comunicar, certo? Então, pensem na comunicação dessas atividades e que podem ser feitas através de quem? O diagrama de sequência, certo? Ou seja, a interação entre esses objetos, certo? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, vamos lá. O próximo diagrama é o diagrama de máquina de estado, certo? Então, vamos tentar entender como é que esse cara aqui funciona. Antes de ler o que ele está falando aqui para a gente, vamos tentar entender o diagrama, certo? Essa é a primeira ideia, olhar para o diagrama e tentar entender o que é que ele está representando para a gente. Não é para ser fácil? Não é uma representação gráfica? É ou não é? É uma representação gráfica. E que essa representação gráfica é bater o olho e você entender como é que ele funciona. Beleza? Então, a priori, nós já temos aqui duas coisas que já dá para você compreender, que é o quê? O ponto inicial desse diagrama de estado e o ponto final. Qual a diferença entre esses dois caras? Um é a bolinha, não é isso? Marcada, e outra é a bolinha circular. Então aqui está dizendo o início e o fim desse meu diagrama, certo? E que esse diagrama ele vai ter uma transição, certo? Que transição? Ah, pode ser uma transição de um estado para o outro, ou seja, uns eventos. Nós vamos entender melhor esse diagrama de estado quando a gente estiver executando, implementando um estado de um objeto, certo? Então, por exemplo, o objeto ele possui um estado? O que é um estado para vocês? É um processamento, é uma fase de processamento? Isso, exatamente. Então, vamos lá, Pedro. João Pedro de Lima, não é o Pereira não. Tá achando graça? Eu vou colocar uma dúvida aqui para você. Por exemplo, João Vitor, quando eu estou falando de um estado, eu posso dois tipos de estado, como exemplo. Eu posso estar em um estado de execução e em um estado de espera. Então, digamos que o nosso aplicativo está no estado de espera daquela atividade. Como é que eu faço para representar através desse diagrama aqui de estado? Opa, nós temos o ponto inicial e o ponto final. A única coisa que eu preciso representar naquele determinado momento, qual é a atividade e qual é o estado daquela atividade, que pode ser qualquer estado. Execução, em espera, não é isso? Ou aguardando outra atividade. E a possível ação de quem? Daquela atividade depois do estado aqui que ele está fazendo. Então, é a mesma coisa quando você vai para a fila do banco, João Pedro. Quando você está esperando lá na fila do banco, você está em que estado? Está no estado de espera. Opa, João, está lá no estado de espera, muito bem. E quando ele chega lá no caixa, ele vai entrar em que estado? Estado de execução. É realmente o que ele foi fazer lá no banco. Foi o quê? Pagar as contas. Ficou mais fácil de entender agora? Bem mais fácil, né? Então vamos tentar entender o que é que ele está dizendo aqui, o conceito, né? Para que vocês anotem algumas características. Procurar acompanhar as mudanças sofridas por um objeto dentro de um processo no sistema, dando ênfase aos estados dos objetos e às transições entre os estados. Essas transições é o quê? Execução, estado de espera, não é isso? Implementação e aí vai.
costuma ser empregado para modelar os aspectos de dinâmico. Toda vida que eu estiver falando de dinâmico, ou seja, é a movimentação, certo? Do sistema. E possui o seu comportamento orientado por eventos, onde cada evento gera um novo estado, né? Então, é isso aí. Se eu estiver na fila do banco, eu estou no estado de espera. Quando eu chego ao caixa, eu gero um novo evento. Que evento vai ser esse? De execução. Aí ele fala aqui, não é isso? As características dessa imagem aqui, né? Observando a imagem, identificamos o estado como o objeto está naquele determinado momento, representado por um retângulo, não é isso? Com as bordas arredondadas. Então, nós temos aqui o nosso retângulozinho com as bordas arredondadas, beleza? As transições, mudanças de estado do objeto, são representadas por linhas, certo? Orientadas por setas, ponto inicial e o ponto final. Então, aqui é o ponto inicial, não é isso? E aqui é o ponto final. E está sendo orientado por quem, pessoal? Por linhas e setas, que é o estado do meu objeto. Opa, iniciou aqui. Opa, finalizou aqui. Certo? Muito bem. Então, tranquilo. Alguma dúvida? Foi bem mais tranquilo do que o de sequência, né? Bem mais tranquilo. Então, vamos lá. Esse aqui é o de estado. Ele tanto pode ser representado o diagrama de máquina de estado, como somente diagrama de estado, certo? Pode ser feito dessas duas formas. O próximo cara aqui, que eu acredito que vocês já tenham mais familiaridade, certo? Vocês lembram dos fluxogramas, lembram? Muito bem. Então, esse aqui vai ser moleza vocês entenderem, né? O diagrama de atividade, ele descreve os passos a serem percorridos para uma conclusão de uma atividade. Do mesmo jeito que eu, lá no meu diagramazinho aqui, ó, de estado, eu tenho o ponto inicial e tenho o ponto final. No diagrama de atividade é feito através da mesma representação, que é a bolinha preenchida e a bolinha preenchida com um círculo em volta, né, que é o início e o fim. Os elementos desse diagrama de atividade são quem, pessoal? O estado, não é isso? Que é representado através de um retângulo, não é isso? Com as bordas arredondadas, não é? Ó. Nós temos a transição, que é representada através de quem, pessoal? Da setinha. E nós temos a tomada de decisão. Para que serve essa tomada de decisão? Para que o cliente ou aquela pessoa que está usando o sistema, ela possa decidir se ela quer terminar. Isso, então, muito bem. Quando a gente tem um caminho, não é isso, a ser percorrido, esse caminho pode ter 2 ou mais caminhos. E essa tomada de decisão é que vai dizer para mim quais os caminhos eu vou percorrer, não é isso, dependendo daquela determinada condição. Certo? Muito bem. E aqui nós temos o exemplo aqui, né? Ó. Informa o novo código do cliente, verifica se o cliente já existe, não é isso? Se o cliente não existir, o que é que ele pede? Informa os dados do novo cliente e salva os dados do cliente. Opa, finalizou aqui. Se o cliente já existir, ele exibe uma mensagem de quem, pessoal? Ao usuário. Então, finaliza aqui também. Nós temos quantos fluxos aqui? Nós temos o primeiro fluxo aqui e nós temos um fluxo alternativo aqui. Beleza? Tranquilo? Então, nós temos 2 fluxos dessa atividade. Certo? Foi bem mais tranquilo, não foi o diagrama de atividade? Bem mais tranquilo, porque já foi uma coisa que vocês já viram lá na lógica de programação. Certo? E para finalizar, nós vamos falar dos relacionamentos, certo? Que existem aonde, pessoal? Dentro da UML. Então, nós temos 3 tipos de relacionamento, que são quem? Dependência, generalização e associação.
Vamos ver aqui como é que eles funcionam e como é que eles são representados, né? O de dependência, ele fala aqui que é um relacionamento de utilização, ou seja, um item é dependente de outro. Vocês viram que aquelas setinhas lá no diagrama de sequência eram pontilhadas, ou seja, uma parte, um objeto dependia de outro objeto. Então, geralmente, a dependência, ela é feita de que forma, pessoal? A linhazinha pontilhada, não é isso? Com o formato de seta, certo? Então, toda vida que você estiver trabalhando com dependência, você tem que utilizar que representação? Essa linhazinha pontilhada aqui. Então, geralmente, essa dependência é quando você precisa de um pré-requisito, né? Então, que pré-requisito é esse? Quando eu estou na fase 1, eu só posso pular para a fase 2 quando eu tiver executado o quê? A fase 1. Então, a fase 2, ela possui uma dependência de quem, pessoal? Da fase 1. Então, da fase 1 para ligar para a fase 2, a linha tem que ser o quê? Pontilhada, certo? Então, toda vida vocês têm que prestar atenção nisso, certo? Só posso chegar na fase 2 quando eu tiver executado a fase 1. Então, eu preciso da fase 1 para pular para a fase 2. Então, há uma dependência de utilização. Então, a palavra-chave é essa. Então, eu preciso utilizar a fase 1 para me passar para a fase 2. Certo? Ele dá até o exemplo aqui, ó, da classe A e da classe B. Certo? Então, muito cuidado na hora de utilizar esses relacionamentos. Muito cuidado. Viu? E isso serve não somente, pessoal, para classes. Pode servir para qualquer diagrama que você for utilizar. Ah, Jovito, então quer dizer que até no diagrama de caso de uso vai ter essa linhazinha tracejada? Sim, vai ter. E você vai dizer se é dependência, generalização, associação e etc. Certo? Então, esse relacionamento, ele é utilizado em todos os diagramas. Beleza? Muito cuidado. O próximo cara é o relacionamento de associação. Certo? Esse relacionamento é estrutural que especifica a associação de objetos, classes e casos de uso. Então, vamos tentar entender aqui. Ó. Quando eu estou utilizando essa associação, eu tenho a setinha tracejada, pessoal? Não. Eu tenho uma setinha sem ser tracejada? Tenho? Também não. Eu só tenho o quê? Uma linha, não é isso? E que essa linha, ela se relaciona, não é isso, com esses dois caras. Só que nós temos uma coisinha aqui, certo? Que é uma exceção. Que exceção é essa? Pessoal, toda vida que eu estiver utilizando a associação, eu vou dizer, não é isso? Por exemplo, o tipo de relacionamento que eu vou ter entre esses meus dois objetos. Então, digamos aqui que 0 pedidos de compras, não é isso? Ó, pode ser 0 ou 1. Pode ter o quê? Vários itens. Esse asteriscozinho aqui, ele identifica vários itens. E um item, ele pode ter o quê? Vários pedidos de compras. Então, é como se fosse um relacionamento, não é isso? Entre esses dois caras. Então, vamos tentar colocar uma associação com outro exemplo. Digamos que você, aluno, não é isso aqui do Amélia, pode cursar quantas disciplinas? Então, digamos que um aluno pode cursar quantas disciplinas? Vocês cursam quantas disciplinas aqui? Então, vai ser representada por quanto? Vai ser representado por quem? Pelo asteriscozinho, né? Um aluno pode cursar N disciplinas. E uma disciplina pode ter quantos alunos? N alunos também, ou seja, pode ter vários asteriscozinhos, não é isso? Beleza? Então, vamos citar outro exemplo. Um aluno pode possuir quantos professores de física? Ou seja, vai ser 2 pontinhos, 1. Você só tem um professor de quê? De física.
mais um professor de física pode possuir quantos alunos? Aí fica o 1zinho, 2 pontinhos, asteriscozinho o quê? Alunos. Conseguiram tentar? Essa associação, ela mostra especificamente como é o relacionamento de quem? Entre os objetos. Beleza? Aí os objetos que a gente falou aqui foi o objeto aluno e o objeto professor de física, por exemplo, né? Beleza? Conseguiram compreender aí? Bacana, né? Então essa é a especificação aqui da associação, certo? Então vamos lá. Próximo cara, para a gente finalizar, é o de generalização. Pessoal, toda vida que a gente estiver falando de generalização, vocês têm que fazer a associação com quem? Com a herança. Mas essa herança não é aquela herança que seu pai, não é isso, ou sua mãe, ou seu tio, ou seu avô, né, deixou para você, não. Isso aqui é outro tipo de herança, tá bom? Então, por exemplo, ele fala aqui que a herança sempre vai ser as características de quem? Da classe pai, não é isso? Que a classe filha, ela vai herdar, certo? Então, digamos aí as características que você herdou do seu pai ou da sua mãe. A cor do cabelo, o olho, não é isso? O porte físico, o nariz, certo? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, o cliente, ele é a classe pai ou ele é a classe filha? A classe pai. Concorda comigo? E essa classe pai, ela tá passando características para quem? Exatamente, para as filhas. Que é quem? Pessoa física e pessoa jurídica. Tu concorda comigo que o cliente ele pode tanto ser uma pessoa física como ele pode ser uma pessoa jurídica? Então, são características inerentes a quem, pessoal? A cliente. Concorda comigo? Então, digamos que... Vamos colocar outro exemplo. Eu tenho uma classe pessoa, certo? E dentro dessa classe pessoa, eu tenho várias classes filhas. Então, digamos que essas classes filhas sejam cliente, funcionário, certo? E pode ser fornecedor também. Então, essas 3 classes filhas vai possuir o quê? Características de quem? Da classe pessoa, que é a classe pai. Então, digamos aqui que a classe pessoa possua um nome. É uma característica? É. Então, a classe cliente, que é filha, vai herdar o nome da classe pessoa. A classe fornecedor vai herdar o nome de quem? Da classe pessoa, não é isso? E a classe foi fornecedor, cliente e funcionário. E a classe funcionário vai herdar, ou seja, a característica que é o nome da classe pessoa, certo? Então, basicamente é isso aí. Eu tenho uma característica principal dentro da classe pai e que eu posso reutilizar onde? Nas classes filhas. É um ponto positivo? É, porque eu não preciso mais refazer o quê? O nome que estava lá em pessoa para colocar lá em cliente novamente, por exemplo. Eu preciso refazer? Não, ele não já existe e é comum para todos. Um fornecedor possui um nome? Possui. Um cliente possui um nome? Possui. Um funcionário possui um nome? Possui. Não já está em pessoa? Então, não precisa refazer. Então, essa é uma ideia de quem, pessoal? De herança. Certo? Então, nesse caso aqui, o cliente, ele tem o quê? Por exemplo, aqui como em comum, a data de cadastro. A data de cadastro vai ser para a pessoa física? Vai. A data de cadastro vai ser para a pessoa jurídica? Também. Mesma coisa. Eu preciso colocar uma nova data de cadastro aqui dentro? Não, de jeito nenhum. Certo? Muito bem. Essa é a principal ideia aí da generalização. E para finalizar, nós temos as 2 ferramentas aqui, certo? Que aí está o ML e a asta profissional, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Qual das 2 ferramentas nós vamos utilizar? A que eu acho mais interessante, mais simples para a gente utilizar nas nossas aulas vai ser quem? Aí está o ML. Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Onde é que você pode
baixar esse cara aqui. Vamos aqui. Está o ML, né? Ó. Basta você colocar aqui no navegador, está o ml.io, certo? E aqui nós temos a nossa ferramentazinha, ok? Que pode ser feito o download, né? Na abazinha aqui de download. Você vai escolher o tipo de sistema operacional, no nosso caso aqui é o Windows, né? E nós podemos fazer a instalação, muito simples. No meu caso aqui, ela já está instalada. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos aqui. Infelizmente, ela é uma versão, não é isso? Que não é gratuita, mas ela dá um tempo aqui, trial, para a gente fazer os nossos diagramas, tá bom? Então, por exemplo aqui, vamos colocar aqui como exemplo um diagrama, para a gente fazer bem rapidinho, antes de finalizar. Como é que eu faço para criar um novo diagrama aqui? Eu venho em Model, presta atenção aí, viu? Eu venho em Model, ADD Diagrama. Qual é o diagrama? Vamos colocar um diagrama de classe. Beleza, temos o diagrama de classe aqui. E se você analisar, pessoal, dentro do diagrama de classe nós temos quem? As classes, não é isso? As associações, agregação, composição, dependência, beleza? Tudo aquilo que a gente viu lá no diagramazinho. Então vamos lá, vamos colocar a nossa primeira classe aqui. Só basta clicar e arrastar, tá bom? Vamos lá. Vai me fazer vergonha, não? Preocupante, né? Vamos lá novamente para ver se ele vai aqui. Então vamos por aqui mesmo, né? ADD. Mas rapaz. Deixa eu colocar um novo aqui, né? Cancelar isso aqui. Oi. Mas só que ele não tá arrastando aqui. Aí, muito bem, valeu. Então vamos lá, vamos colocar um décimo, né? Pessoa. Vamos colocar aqui essa classe pessoa aqui, ela tem os seguintes atributos, né? Clica com o botão direito aqui, ADD atributos. Vamos lá. Digam aí um atributo aí para essa classe pessoa. A idade. Vamos colocar aqui o nome aqui dessa pessoa, né? Beleza. Pessoal, como a gente viu aqui, quem são esses caras aqui? Quem são esses caras? Os modificadores de acesso. Quem são esses modificadores de acesso? Public, protegido e private, não é isso? Muito bem. Vamos colocar que esse nome aqui vai ser público mesmo, né? Vamos colocar outro atributo. Vamos colocar aqui positivo também. E vamos criar agora outra classe para a gente fazer o relacionamento aqui, né? Se nós temos a classe pessoa, vamos colocar aqui como exemplo. Vamos colocar aqui o nome dessa classe aluno. Beleza. João Vitor, essa classe pessoa aqui, ela pode ser uma classe pai dessa classe aluno? Pode. Então vamos colocar uns atributos aqui dentro de aluno. Aluno precisa de nome? Não, que ele não já vai herdar de pessoa? Eu preciso colocar o nome de novo aqui? Não. O aluno, ele precisa de sexo? Também não. Por quê? Porque ele já vem da classe pai. Então, digamos aqui que o aluno ele possua a matrícula. Exatamente. E que ele possua aqui também o curso, né? Que ele está exercendo aqui. Então, matrícula e curso. Como é que eu faço para fazer o relacionamento aqui? Não é isso? A generalização da pessoa com o aluno. Quem é que lembra da representação gráfica lá no diagrama? Opa, nós temos aqui, ó, generalização. De pessoa para quem? Para
aluno, não é isso? Então a gente clica aqui em generalização, clica nesse cara aqui, não é isso? E coloca onde? Em aluno, né? Ó, beleza? Muita calma nessa hora que dá certo. Aê, muito bem. Ou seja, pessoa, ela é o quê? A classe pai de quem? De aluno. Ou seja, eu utilizei a generalização, certo? Ou seja, aluno está herdando quem aqui? O nome e o sexo da pessoa, certo? Beleza? Então, vamos finalizar aqui.